eu tenho toda uma trajetória. Bom, minha formação é em computação, né? Fui formado, estudei graduação em ciência da computação na PUC do Rio Grande do Sul, fiz mestrado, doutorado também aqui na universidade, em Porto Alegre. E quando eu comecei, na verdade, quando eu me formei, quando eu saí da graduação, isso foi em 2001, eu entrei no mestrado em 2002, e era bem na época que a PUC estava começando o desenvolvimento do seu parque científico e tecnológico, né, o Tecnopuc. E as três primeiras empresas que ingressaram no parque, Dell, HP e Microsoft, empresas americanas, né, com sede nos Estados Unidos, multinacionais, e elas instalaram centros de desenvolvimento de software no parque, e essas equipes, elas tinham que trabalhar com as equipes que estavam remotas, principalmente nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. E aí eu acabei pegando essa oportunidade, acabei desenvolvendo meu mestrado nessa área, né, tentando entender um pouquinho quais são os fatores, desafios que empresas de TI, empresas que trabalham com desenvolvimento de software, essencialmente, tinham ao trabalhar remotamente, ao ter suas equipes trabalhando remotamente. Isso foi 2002, 2003. Depois, 2005, eu iniciei meu doutorado, e aí eu tive a oportunidade de aprofundar os estudos nesse tema, de gestão de projetos distribuídos. Em 2007 para 2008, boa parte dessas pesquisas, então a gente já tinha aí 8 anos praticamente de pesquisas na área, a gente publicou um livro chamado Desenvolvimento Distribuído de Software, eu e meu orientador de mestrado e doutorado, né, na época. Foi publicado pela editora Campus. Um dos primeiros que eu tenho conhecimento sobre esse tema aplicado à TI em português, né? Então, esse tema, isso foi publicado em 2008. E desde então eu venho trabalhando, eu tenho uma atuação como pesquisador, né? Sou professor do programa de pós-graduação em ciência da computação da PUC, e uma das minhas áreas de pesquisa é justamente essa, como é que eu faço gestão de equipes remotas. O foco principal, por eu estar dentro de um programa de pós em computação, claro, é a área de tecnologia, mas eu diria assim, esse é um conteúdo que eu acabei me dedicando a entender de forma mais aberta, mais genérica, do ponto de vista de gestão de projetos mesmo, independente da área que a gente atua. Então, esse é um rápido resumo do meu envolvimento com o tema, que daqui a pouco vai completar 20 anos. Legal. Acho que antes da gente falar, você falou um pouco da divisão, né? Como é que você entende as três partes que permeiam esse tema. Eu te falei de outras duas dimensões, mas eu gostaria que a gente falasse um pouco desse cenário, né? Bom, estamos aí, algumas pessoas, esse trabalho de home office, principalmente com uma imposição de confinamento, né? É uma novidade. As pessoas, e eu gostaria que tu contasse um pouco de como é que tu está vendo esse cenário, que dificuldades gerais a gente vai enfrentar. Eu diria assim, é claro, ninguém queria estar passando por isso de forma forçada, né? É um momento complicado do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, acho que a gente tem que ter bem claro isso. Do ponto de vista de trabalho, o que a gente vem vendo, né, se eu pegar 2001, 2002, foram os primeiros anos em que eu comecei a ler sobre gestão de equipes remotas, a gente trabalhava, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha, né, essa ferramenta, o Zoom que a gente está usando hoje, tinha muita... A gente não tinha as tecnologias que nós temos hoje para trabalho remoto. Então tinha uma preocupação maior em o mundo está ficando cada vez mais horizontal, as distâncias são cada vez menores, a gente tem que encontrar meios para que as pessoas trabalhem sem necessariamente estar no seu espaço físico. E aí, com o avanço das tecnologias, isso passou a ser cada vez mais possível. Então, quando a gente fala de surgimento de coworking, surgimento de espaços diferentes de trabalho, isso, de certa forma, é uma manifestação de que eu consigo trabalhar de uma forma diferente que eu trabalhava 5, 10, 15 anos atrás, por causa da evolução de todo esse aparato que a gente tem tecnológico. Porém, nem todo mundo está preparado para isso. Então, o ponto todo uma coisa é a gente ter a tecnologia disponível e se organizar para isso. O outro é a gente ter a tecnologia disponível e ter que ser, entre aspas, forçado a se colocar numa situação que o mundo exige e que a gente tem que, às pressas, se preparar. Sim.
Ontem, quando nós fizemos essa reunião, nós discutimos alguns pontos do que seria um impedimento para o trabalho remoto. Estou tentando abrir aqui, porque eu acho que esse é um ponto importante da gente olhar, né? Assim, o que impede alguém de trabalhar em casa, né? Se tem alguém com o microfone, deu um eco aí. E algumas coisas que eu vou trazer para a gente poder estar discutindo, acho que uma delas é o espaço, né? Então, se a pessoa não tiver um espaço adequado, a outra questão é equipamento, né? Assim, ter computador, impressora, conexão, né? Conexão, acesso aos dados que estão em outro local, ter uma tecnologia adequada, porque também eu posso ter os equipamentos, mas eu não tenho tecnologia de gestão e de troca de dados de forma adequada. Eu ouvi um cliente dizendo assim, pô, agora a gente vai para casa, vai ter muito mais tempo para fazer outras coisas, mas de uma certa forma isso só acontece e só é um indicador de que as coisas não estavam organizadas para que fosse trabalhado em um outro espaço, né? Estou trazendo aqui os dados que a gente levantou para que tenha subsídios para a gente estar discutindo sobre eles. A interação com os colegas, com os fornecedores, com os clientes, como é que ela vai acontecer de uma forma adequada, a tomada de decisão, né? Como a gente toma as decisões, se eu estou aqui isolado, como é que eu compartilho isso, as rotinas. Então, trouxe aqui alguns dos pontos em que discutimos e eu gostaria de estender essa pergunta para ti, né? O que são os facilitadores e dificultadores deste momento? Eu acho que assim, acho que um facilitador eu já comentei, acho que é a tecnologia, é a gente realmente ter ferramentas disponíveis. Desde que esse movimento começou, a gente começou a ter uma quantidade enorme de pessoas escrevendo sobre experiências. Tem um monte de material hoje, um pouquinho antes da gente conversar, eu estava fazendo uma busca do que estava disponível. Tem um monte de links de coisas, recomendações de ferramentas, ambientes, tecnologias de comunicação, coisas que a gente pode usar para trabalho remoto. Então, isso sem dúvida é um facilitador. Acho que a gente consegue, numa estrutura simples, viabilizar um trabalho remoto. Quais são os desafios que eu vejo? É a organização disso. Nem sempre os processos que eu tenho, de repente eu tenho uma área na minha empresa em que eu preciso estar presencialmente, então eu separaria essa análise sobre duas dimensões. Uma é coisas que são essenciais e não essenciais, coisas que eu posso fazer remoto ou coisas que eu não tenho como fazer se não for presencial. E nessa análise, talvez a gente descubra que coisas que eu faria presencial, talvez eu possa passar a fazer remoto. Então, essa análise é um desafio, por quê? Porque eu tenho que fazer isso meio correndo. Eu não tenho isso pronto. Quem não está preparado para isso não tem um plano para ir remoto. Tem que realmente fazer isso de uma forma quase que urgente. E eu vejo também um desafio da cultura, né? Eu apontava, né, se eu pegar minha tese de doutorado de 2009, pouco mais de 10 anos atrás, quando eu fiz uma análise, eu estudei algumas equipes no Brasil, na Índia, Índia, Estados Unidos, e eu apontava, eu fiz uma análise de desafios que a gente teria ao lidar com equipes remotas, e eu classifiquei esses desafios em 3 dimensões. Um que é o técnico, ou seja, realmente as questões que viabilizam tecnicamente o que eu tenho que fazer, seja o tecnicamente a tecnologia, ou seja o processo. Por exemplo, tem uma empresa, eu tenho que rodar faturamento ou pagamento. Isso tem um aspecto técnico aí. A outra dimensão é a dimensão comportamental ou contextual, que é como eu, Rafael, ou Marcos, ou quem está aqui nos assistindo, como é que a gente está preparado para isso? E eu não posso ignorar o contexto individual. Tem o contexto coletivo, mas tem individual. Tem gente que mora com os pais, tem gente que tem filho pequeno, tem gente que não tem um espaço para trabalhar em casa. Como é que os fatores envolvendo o meu entorno, a minha própria disciplina em torno de um trabalho remoto, porque aí vai depender muito mais da minha organização, de eu me organizar, de eu criar uma rotina,
Essa, então, seria a segunda dimensão, do contexto ou do comportamento. E o terceiro é o organizacional. Como é que isso se insere dentro de uma estratégia da organização? Então, técnico, contextual e organizacional. Eu acho que são desafios importantes e a única coisa que a gente não pode ter é uma ansiedade de querer resolver tudo no primeiro dia. Porque se a gente não está preparado, a gente tem que aos poucos, tem que se organizar, tem que ajustar e dia após dia vendo quais são os desafios, quais são, né, abrir os canais de comunicação com as pessoas que passam a ser remotas, seja uma equipe grande, seja uma equipe pequena, e ir se adaptando, ou seja, o ciclo de feedback e melhoria, ele tem que ser um ciclo curto, efetivo, para que a gente realmente chegue num ponto de produtividade que julguemos adequado quando estivermos remoto. Sim. Eu tenho aqui uma consideração da Lúcia no chat. Lúcia, em seguidinha, já trago isso assim, para a gente não perder a linha de raciocínio do Rafael. O Rafael estava dividindo em três pontos, né, que é o técnico, contextual e organizacional, ou seja, o contextual está falando também, todos têm a ver com comportamento, né, mas o contextual é onde eu entendo que a parte comportamental vai ser mais exigida. Nós falamos também que isso está dentro de mais dois outros olhares, todos os três, né? Um olhar individual, talvez eu até incluiria um terceiro agora, pensando, né? Um olhar individual, que é eu enquanto indivíduo, cada um de nós que está aqui pensando o que eu vou fazer para dar conta do que pode ser remoto, do que não pode ser, do meu contexto e da minha relação com a organização. Depois eu tenho uma segunda dimensão, que é a dimensão líder, né? Enquanto líder, eu preciso preocupar como é que eu faço isso com as minhas questões e como é que eu apoio e organizo a minha equipe para que ela seja produtiva. E tenho agora eu pensei na terceira dimensão, que é enquanto organização, porque daqui a pouco eu estou falando com tem alguém do outro lado que representa a área de recursos humanos ou uma diretoria que está pensando numa amplitude maior. Como é que eu vou ajudar as pessoas da organização a se situarem? Então, a gente tem essas três dimensões dentro de outros três olhares, né? E aí, eu diria assim, eu acho que a primeira sugestão que eu pensei, e queria compartilhar, se concordo, tem outra, dentro do que tu está falando, me parece que a organização passa por um diagnóstico, né? De eu sentar e pensar, bom, em relação a eu enquanto indivíduo, olhando esses três pontos, quais eu estou atendendo, quais talvez eu tenha algum tipo de dificuldade. E porque à medida que eu ponho um penso em cima e uma estruturação, as coisas parecem que vão, se não se clareando, se definindo. Uhum. Né? Talvez eu ainda não tenha as respostas, mas eu já tenho os problemas. E ter os problemas é parte da resposta, porque enquanto está uma coisa mais macro, fica difícil de saber por onde eu começo, né? Porque eu tenho um problema para corrigir. Agora, quando eu identifico, por exemplo, eu fazendo o exercício hoje, eu me dei conta que eu estou com a minha filha pequena em casa e que eu estou administrando a atenção dela, mas eu não estou administrando do jeito dela. Uhum. Que aí, quando pensa para fazer, bom, eu tenho uma filha pequena, se eu pensar em 30 dias na rotina que está, ela vai entrar em colapso, não sou eu. Então, qual é a atividade, qual é o planejamento para o dia a dia dela? Como eu insiro o dia dela dentro do meu? Então, vai lá. E é isso que eu chamo da dimensão de contexto, que eu chamo de contexto / comportamento, porque tem uma questão individual nossa, eu tenho que fazer um conjunto de atividades, eu estou com a minha equipe remota, eu tenho reuniões periódicas que eu tenho que fazer, eu tenho uma agenda a ser seguida, eu tenho um conjunto de atividades que elas não param. Como é que eu organizo a minha equipe? Legal, esse ponto está resolvido. Agora, cada pessoa da minha equipe tem uma realidade diferente dentro do ambiente onde está, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho remoto. Como é que eu organizo isso dentro do contexto de cada um? E como é que eu ajudo cada um? Porque nem todos vão ter uma experiência para fazer esse trabalho, para se organizar. Então, se a gente pegar, e é fácil de achar, se a gente fazer uma busca rápida pela internet e ver materiais, tem gente que dá sugestões tão simples quanto acorde e não fique de pijama o dia inteiro.
Por quê? Porque aí você não tem, ou seja, mesmo estando em casa, você tem que ter uma rotina de dia de trabalho. Você talvez não fique 100% focado como se estivesse dentro, né, da sua empresa, no dia a dia da sua empresa, mas igual, você tem que desenvolver, e acho que isso talvez seja o ponto fundamental, criar uma rotina diária, um planejamento diário, porque aí você vai ter a disciplina para se planejar e atender as demandas do trabalho, que não param, e também conseguir, na medida do possível, atender as demandas de casa, porque aí você está em casa e isso é inevitável que surja, né? Ou seja, é esperado que aconteça e que você vai se envolver também e deve. Acho que uma palavra-chave é disciplina. Isso é uma coisa muito fácil de falar, mas difícil de fazer. Então, acho que é importante a gente dar uma explorada do que é essa disciplina e como é que a gente pode crescer, ampliar a disciplina nessa atividade. Acho que esse é um ponto dentro do contextual. Mas antes disso, eu queria, como eu tinha falado, voltar lá na consideração da Lúcia Otero. Ela está falando de que, vou ler, boa tarde, creio que dentro do ambiente corporativo fica mais fácil a utilização das ferramentas digitais. E é mister que se faça um processo educativo para os profissionais que tenham disciplina e foco no resultado, sendo supervisionados à distância. Acho que é importante, tem um momento que a gente tem que falar disso, né, de como ajudar isso. Contudo, para os profissionais autônomos, algumas das medidas são cabíveis, excluindo os programas de desenvolvimento, excluindo os programas de desenvolvimento, coaching e mentoria em grupo. Bom, eu não sei se eu entendi bem, principalmente essa segunda parte, Lúcio, mas eu entendo que aqui tem uma aflição com o uso da tecnologia, né? Ou seja, quando eu tenho uma organização por trás, talvez eu tenha as tecnologias disponíveis e já saiba usar. Que também não é uma verdade absoluta, porque tem muita gente que tem tecnologias disponíveis para a empresa e não usa, e tem empresas que estão num nível de digitalização muito baixo e que também não estão disponibilizando. E aí um parênteses, tem empresas que talvez tenham essas tecnologias disponíveis, mas elas não têm todas. Eu tenho uma empresa de 1.000 funcionários, eu tenho 10, 15 pessoas que estão remotas, eu não tenho licença para os 1.000, então eu tenho que fazer um planejamento para que esses 1.000 funcionários tenham acesso a essa tecnologia. Eu não estou falando de tecnologia gratuita, mas se eu tenho uma tecnologia que a corporação usa como padrão e eu não tenho licença para todo mundo, me parece óbvio que eu tenho um planejamento e envolve um investimento. Muitos, neste caso, na situação em que a gente vive, inesperado, mas é uma situação tão simples quanto essa. Porém, eu acho que né, o contraponto disso é que tem muita tecnologia realmente disponível, mesmo que eu siga um padrão corporativo, numa situação de exceção, dá para se avaliar algumas ferramentas, dentre as várias que estão sendo recomendadas por aí em vários fóruns, para a gente se adaptar. Mas eu vejo o seguinte, Rafael, tem uma questão que me parece que está intrínseca, e me desculpa se não estiver, Lúcia, dentro da questão da Lúcia, que é a gente ainda tem muitas pessoas com são analógicas. Desculpa a expressão, mas são analfabetas digitais. Então, pessoa que ainda esse tipo de... Talvez nem tenha entrado aqui, porque ter acesso a essa plataforma já representa uma evolução para ela, ou seja, né, tem muita dificuldade com tecnologias. E tem as pessoas, que essas são as exceções, mas tem as pessoas que são uma imensa maioria, em que elas, embora conheçam um pouco da tecnologia, não conhecem muito da tecnologia. Nós trabalhamos aqui com implantação de programas de mentoria, seguido a gente se depara com pessoas que ainda usam, elas assim, eu uso no caderno as minhas listas de tarefas e numa agenda minha lista de compromisso. Ou seja, essa pessoa não tem mindset digital, porque a pessoa que tem mindset digital não faria isso, ela iria procurar uma ferramenta. Aí tem outras que acham que estão digital porque botaram numa planilha de Excel a lista de tarefas dela. Então, eu queria que tu falasse um pouco se tu se deparou com isso, se tu se depara, e que dicas tu dá para pessoas, se eu sou assim ou se eu tenho alguém assim na minha equipe e eu preciso ajudá-lo. Vamos, e eu concordo com isso. Na essência,
a grande maioria não está preparada para fazer um trabalho remoto, ou porque eu não tenho a tecnologia, ou porque eu não tenho o treinamento para isso. Acho que o grande ponto aqui é, primeiro, eu diria assim, primeiro acho que é uma questão de expectativa. A gente não pode esperar que eu estou hoje presencial, daqui a 2 dias eu vou trabalhar remoto, que todo mundo, de uma hora para outra, seja tão produtivo quanto é presencial. Eu tenho um período de adaptação e aqueles que não têm o domínio da tecnologia, de alguma forma, eu tenho que fazer um plano para que se adapte. Vou pegar o exemplo das escolas. Hoje eu estava lendo um dado da Unesco que a gente tem hoje em torno de, se eu não me engano, eram 850 milhões de alunos no mundo inteiro em casa. Eu não estou falando Brasil, nem estado, nem cidade. Eu estou falando mundo. Se eu não me engano, eram 850 milhões. Quantas dessas escolas estão preparadas para a educação online? E quantos desses alunos e pais desses alunos estão preparados para isso? Poucos estão, mas e a gente brinca, a educação online é o futuro. Não, a educação online é o presente, ela está presente no nosso dia a dia. Então, o que a gente tem que fazer é, primeiro, não ter expectativa de que de um dia para o outro a gente vai estar com todo mundo em casa, dar acesso à tecnologia para todo mundo e né, de uma hora para outra as coisas acontecem. Não, eu tenho que entender que tem um período de capacitação e de adaptação e eu preciso fazer isso. Eu preciso entender quem precisa desse apoio dentro da minha equipe, como é que eu vou dar esse apoio, desde equipamentos, acesso, de novo, acho que é um período de exceção, né, extremo, a gente está vivendo isso no mundo inteiro, e eu acho que capacitar e gerenciar a expectativa em relação à produtividade, ou quando que eu vou conseguir entregar algo, não sei se a gente entregaria no mesmo nível que a gente entregava determinada atividade, eu não estou falando, e eu acho que aqui a gente tem que cuidar as generalizações, muita coisa na sociedade do conhecimento a gente faz remoto tão produtivo quanto a gente faz presencial. Eu acho que esse é um ponto importante, né? Eu sou um trabalhador do conhecimento ou não, né? Porque tinha uma charge no Facebook aí, fazendo o trabalho home office de um pedreiro, né? Tinha uma betoneira dentro da casa dele. Tem trabalhos que não dá, mas tem trabalhos que é muito execuível e que está numa questão comportamental. Eu acho que a gente pode, nós estamos com 20 e poucos minutos, a gente pode tentar entrar um pouco mais não na contextualização, mas no encaminhamento para as pessoas saírem daqui nutridas. Né? Eu quero dizer antes que a gente está acostumado a trabalhar remotamente aqui no escritório. Nós temos, por exemplo, a Cássia que mora lá em Nova Hartz. Né? Ela vem uma vez a cada 15 dias, a gente se vê presencialmente. Agora não vai ser nem assim. Mas aqui no escritório a gente está mais produtivo agora, porque a gente está com algumas urgências em função das coisas que aconteceram do que estava antes. Então, o que eu quero dizer da nossa experiência é que o trabalho remoto ele é possível e se a gente está adaptado, ele inclusive proporciona condições de se ser mais eficaz, mais produtivo mesmo, porque não tem horas de trânsito, eu tenho mais flexibilidade. Então, dentro desse contexto, eu queria trazer algumas coisas que nós fizemos aqui e que da nossa experiência, e aí que tu pudesse também fazer uma análise crítica disso, porque eu não estou dizendo que tudo que a gente está fazendo está correto, mas é assim que a gente faz. Então, falar um pouco do que a gente está fazendo e problemas que a gente teve já solucionou e outros que a gente ainda não solucionou. Então, por exemplo, uma das coisas que eu tenho discutido com a equipe é o horário para começar. Embora quem é remoto, como é o caso da Cássia lá, remoto em tempo integral, precisa ter um horário para começar e um horário para terminar, porque senão a procrastinação ou o excesso, porque tu tem as duas coisas. Quando tu vê, tu trabalhou 15 horas no dia, porque também não tem horário, não sai de casa e acaba esquecendo que tem uma rotina. Então, eu tenho meu horário, eu gosto de acordar cedo, então eu acordo bem cedo. Quando eu estou trabalhando home office, hoje mesmo, 5 horas da manhã, e eu faço um trabalho. Eu sempre tenho um projeto das 5 às 8h30, que é trabalhar com algo que tem meta. Então, agora eu estava acabando o livro, acabei o livro agora fazem um mês que a gente acabou de escrever, e agora eu estou trabalhando na tese do doutorado, e para fazer render, e aí eu acho que vem a dica, né? Porque o horário cada um faz o seu, mas para fazer render,
eu determinei uma data para concluir e entregar a tese. Porque no momento que eu ponho uma meta final de trabalho, isso faz com que eu seja mais produtivo. E depois eu desdobro isso em metas menores. Ou seja, no caso do livro, eu tinha uma data para concluir, que era o início de mês de março, mas eu tinha uma meta semanal, 15 páginas escritas por semana. E eu muitas vezes me peguei trabalhando um pouco a mais porque eu não estava conseguindo cumprir minha meta. Então, a procrastinação, eu driblava ela estabelecendo objetivos de curto prazo. Perfeito. Outra coisa que eu notei e também tenho recomendado lá com o pessoal, pessoal, tem que ter um espaço para trabalhar, né? Porque se tem, não sei como é que é com todo mundo, mas eu sinto comigo, se eu não estou no lugar onde o trânsito das pessoas não me atrapalha, eu acabo, daqui a pouco passa alguém, já puxa um assunto, e quando vê, dentro de casa, é diferente do ambiente de trabalho, é mais suscetível tu parar e ir lá fazer um sanduíche, pegar um negócio na geladeira. Eu inclusive, nesse momento de confinamento, eu estou estabelecendo como padrão emagrecer, porque eu já vi que se eu não estabelecer uma regra que contrapõe o padrão, a tendência é eu engordar, porque eu vou ficar 30 dias dentro de casa, no mínimo, 30 dias dentro de casa, toda hora indo na geladeira. Então, o que eu estou querendo trazer aqui, que foram procedimentos que eu fui estabelecendo comigo e com a minha equipe para ajudar a colaborar comigo mesmo, né? A me organizar, a me dar disciplina. Como é que é isso contigo e como é que tu faz isso com as tuas equipes? Bom, claro, aqui não tem uma resposta única, né? Tem algumas coisas que valem para uns, para outros não, mas eu por exemplo, vou dar uma experiência que a gente fez aqui no parque, eu até te relatei antes da gente conversar. Uma das coisas que a gente fez, né, com praticamente todo mundo remoto, nós temos uma organização interna com 6 áreas, líderes diários, e tem uma vez por semana reunião desses líderes diárias e uma vez por mês uma reunião com toda a equipe. Isso é o que a gente tem, presencial. Indo remoto, o que a gente fez? Nas primeiras semanas, nós temos 2 reuniões por semana de 1 hora com toda a equipe, não só os líderes diários. Por quê? Justamente para a gente fazer esses alinhamentos com todos. Como a gente sabe que tem pessoas que nunca trabalharam remoto ou que não têm a capacitação adequada, aqueles que têm já uma experiência maior com o trabalho remoto, é muito importante que a gente crie momentos para que essa interação ela aconteça de uma forma mais recorrente, para que as pessoas possam também compartilhar aquilo, eventualmente dificuldades, boas práticas e coisas que a gente já começou a fazer, né, em conversas 1 a 1 ou conversas em grupos menores. Então essa é uma ação super objetiva, pontual. Outra coisa é manter um calendário fixo. A gente até manter uma agenda fixa de coisas que tem que fazer. Tinha uma reunião presencial de meia hora por semana com determinada área. Tenta criar a mesma rotina remoto. Toda terça-feira, meia hora, usando a ferramenta tal, a gente vai se encontrar e vai conversar através do computador. Uma outra coisa que eu acho super importante quando a gente está remoto, que eu falei um pouquinho antes, mas que muitas vezes é difícil, dependendo de como a gente lida, é a questão do imediatismo e da ansiedade. Ao não estarmos presencial, é muito comum a gente estar presencial, levantar, vai falar alguma coisa, trocar ideia, pedir conselho. Então, as ferramentas de comunicação em tempo real, se são só elas que a gente vai usar, por exemplo, o WhatsApp. Vamos criar grupos de trabalho ou grupos nas equipes de projetos WhatsApp. WhatsApp é tempo real, é imediato. Se a gente resolver fazer tudo por WhatsApp, a gente vai criar uma sensação, às vezes, de imediatismo que não condiz muitas vezes com a necessidade que a gente tem. A gente tem coisas que está fazendo, que tem, sei lá, prazo de 1 semana, 2 semanas, 3 dias, e a gente tem que saber alinhar um pouquinho isso. Às vezes, essa percepção de que, faz tempo que eu não falo com o Marcos, será que ele está online? Ou criar uma percepção, não pressionar as pessoas por exemplo, saber ou entender se elas estão X tempo online por dia. Elas têm um conjunto de atividades para fazer, e na sociedade do conhecimento, cada vez a gente mede o trabalho
pelo valor que ele controle, ouvir mais, controle menos, né? Exato, exatamente. Ou seja, menos controle, mais confiança. A questão de autonomia com responsabilidade é muito das teorias contemporâneas de gestão. Da autonomia, tu empoderar as equipes com responsabilidade e confiança. Isso gera mais disciplina individual, mas é um pouco do que a gente vê cada vez mais. E isso eu diria assim, num trabalho remoto, isso fica mais evidente ainda. Porque aí é a disciplina de cada um de saber o que tem que fazer, de se encontrar para compartilhar, de fazer as entregas, e tu ter a segurança, eu, Rafael, ter a segurança, a confiança e a tranquilidade de que o time sabe o que tem que fazer, se não souber, ele vai entrar em contato com as pessoas adequadas para tirar dúvidas, e de tempos em tempos a gente vai ver como é que está a evolução, porque senão o que vai acontecer? Existe desde 2001, pelo menos o que começou na área de TI e hoje virou quase que uma tendência de gestão, que são os famosos métodos ágeis de gestão de projetos. Métodos ágeis têm uma dinâmica super importante de autonomia com empoderamento. Então, assim, se você tem reuniões 2 vezes por semana, você tinha uma coisa para fazer e não fez, no pior dos casos, você vai dizer que não fez, ou você, como gestor, vai saber que essa pessoa não fez daqui a 2, 3 dias. Não adianta ficar perguntando todo dia como é que está isso, porque a pessoa do outro lado só vai se sentir pressionada e talvez talvez você possa pressionar por uma eventual desconfiança de que se a pessoa está ou não trabalhando remoto, e aí vai muito de cada contexto. Por isso até criar formas mais periódicas de contato. Se alguém está com dificuldade, não precisa esperar a reunião para dizer, ela vai dizer, e se alguém não está fazendo por alguma razão, você vai esperar, aí sim, você vai pegar esses momentos mais curtos de contato para saber que tem alguma coisa errada acontecendo. Deixa eu contribuir com... E poder corrigir. Com isso. Acho que tem uma coisa que é importante aí, né? Olhar pelo outro lado, né? Eu sou um liderado e como liderado, eu entendo que é possível que o meu líder, nesse momento, fique tenso em relação à minha capacidade produtiva. Então, é uma oportunidade de eu também me colocar como braço direito dele, tentando entender o que é a expectativa dele para esse momento, ou seja, quais são as tarefas que eu preciso fazer e dando um follow a respeito disso. Olha, isso aqui eu já concluí, aquilo ali está assim, que pode ser por um e-mail, pode ser por uma mensagem de WhatsApp. Acho que, então, esse é um ponto que eu acho que é importante as pessoas dar conta, porque assim como tem líderes que estão seguros nesse momento, estão tranquilos, tem os que ainda não vão estar nessa condição e com tudo acontecendo, estão com medo de perder a mão ou efetivamente até ser cobrados, porque também tem tudo que é tipo de cultura organizacional. Então, é importante, enquanto liderado, eu me colocar no lugar do líder e fazer um exercício de empatia. Do outro lado, uma das coisas que tende a acontecer, os grupos de WhatsApp, quem já sabe trabalhar com grupo de WhatsApp organizacional, funciona legal. Quem vai criar os grupos agora, é importante se ligar que nós na SPDC passamos por isso, que o grupo de WhatsApp, quando tu coloca muita informação, ou seja, mesmo que não tenha o bom dia ou boa tarde, aquelas coisas que seja um grupo focado, começa a colocar informação. Nós tínhamos um grupo lá do financeiro, o trabalho do financeiro estava decaindo de qualidade porque a gente jogava muita informação dentro do grupo do WhatsApp, ele não conseguia acompanhar todas aquelas informações, alguma informação perdia e, por consequência, terminava num erro. Então, a gente discutiu e chegou à conclusão que o grupo do WhatsApp não serve para isso. Sim. E que a gente pode, eventualmente, dizer, olha, num grupo de WhatsApp, te mandei um e-mail com tal coisa, mas não colocar todas as coisas ali, a gente precisa achar outras ferramentas. A gente usa o Bitrix aqui, que é uma ferramenta de gestão que nos permite compartilhar e mandar fazer chats e adicionar tarefa para pessoas. Então, eu vou lá, coloco uma tarefa e indico uma pessoa. Então, queria trazer esse cuidado e que esse código, ele tende o ideal seria vir da liderança. Então, o líder pensar, ou pelo menos ele provocar a discussão. Olha, pessoal, a gente vai começar a usar o WhatsApp, queria combinar com vocês o que vai no WhatsApp, o que vai no e-mail, de quanto em quanto tempo a gente se comunica. Se mandarem uma mensagem e a pessoa não respondeu na hora, o que faz?
Então, se é urgente, se não é urgente, porque pode acontecer do chefe mandar uma mensagem para mim e eu vou responder daqui a 2 horas e ele está lá, bravo, porque eu estava tão cheio de barulho do meu celular, eu resolvi botar o meu WhatsApp no silencioso ou silenciar o meu computador. Eu acho que tem 2 palavrinhas aí que são chaves, ou 2 expressões. Uma é a questão da sobrecarga da informação e a outra é a questão de senso de urgência. A gente tem que dosar, porque ao estar remoto, aqueles que se sentem desinformados vão tentar descobrir o que está acontecendo. Aqueles que precisam entender o que, enfim, tem um monte de informação para passar, vão achar que assim que a informação chegar vai ter que passar para todo mundo. Então, senso de urgência e sobrecarga de informação são 2 coisas que a gente tem que buscar o equilíbrio necessário, porque se você começar a jogar a informação que recebe para todo mundo, as pessoas vão estar soterradas de informação, não vão saber muito bem como se organizar. E se tudo for urgente, é aquele negócio, né? Se tudo é importante, nada é importante. E aí, como é que eu faço? Então, é uma forma de organizar isso. Não estou dizendo que é fácil, mas a gente tem que entender que isso vai existir e a gente tem que procurar a melhor maneira, encontrar algo que seja confortável para que a equipe desempenhe um bom trabalho num ambiente online. O Carlos, ele colocou aqui, né? E quem não tem a rotina, né? Nós estávamos falando antes, eu acho que a gente falou de ter uma rotina, né? Se eu entendi isso, né, Carlos? Acho que peguei uma parte do que escreveu aqui para a gente trazer. Uhum. Começando do princípio, então, né? Eu preciso trabalhar, eu separo como indivíduo e como líder, né? Ou como representante da organização. Depois, dentro de cada um, eu tenho 3 dimensões: as tecnológicas, as técnicas, a questão comportamental ou contextual e a questão das relações com a organização. Tendo essas dimensões claras, eu começaria fazendo um diagnóstico. Para mim, isso é começar a criar rotina. Como é que eu começo? Começo por isso. Começo entendendo, bom, na questão comportamental, que problema eu tenho? Eu tenho um problema que eu não estou sem horário para comer, eu estou indo lá e comendo toda hora. O que eu vou fazer para diminuir isso? Estabelece alguns compromissos consigo, combina com o pessoal da casa, já começa a pensar, eu estou com meta de emagrecimento, para mim funcionou, para cada um vai ser, eu já baixei 1 quilo e pouco, então está sendo bom, eu estou aproveitando de forma positiva, mas isso, cada um tem que achar o seu, eu estou com essa dificuldade. Com as crianças da mesma forma, eu preciso planejar o dia, eu preciso fazer algumas combinações com meus filhos. Eu aqui em casa, eu tenho uma filha que é do casamento anterior, eu tenho uma combinação com ela, porque lá a gente agora vai ter um problema, que lá tem uma circulação maior de pessoas, como é que eu faço para não trazer aqui para casa? Então eu vou ter que resolver essa situação. Eu tenho uma filha de 3 anos e meio, que eu vou precisar entender e combinar algumas coisas com ela dentro do nível que ela consegue compreender disso. E eu preciso transformar a vida dela numa vida boa, quer dizer, manter a vida dela como uma vida boa. Ela não pode ficar 30 dias de sofrimento. Então, tem a questão das relações com o filho, eu vou botar no meu diagnóstico, eu vou discutir com a minha esposa e eu vou fazer algumas combinações. Depois, eu preciso entender que home office não é afastamento. Algumas pessoas estão se sentindo, eu estou afastado do trabalho, só está afastado quem está doente. Então, se tiver contaminado, está afastado. Enquanto isso tem um trabalho e precisa se ver como é que eu faço essa entrega. Eu incluiria no diagnóstico ergonomia. Perfeito. Que essa cadeira está adequada, essa mesa está adequada, o silêncio aqui é razoável, ou como é que eu posso melhorar isso? Claro que a gente tem limitações, tem pessoas que não estão preparadas, que não tem uma cadeira confortável, a cadeira melhor que ele tem é o banquinho que ele usava para fazer uma refeição, é possível que tenha, mas como é que eu posso melhorar isso? Isso é que nem administrar tempo, sempre dá para se melhorar e nunca vai chegar ao ideal. Então, acho que é um pouco disso. Precisa contemplar no diagnóstico um pouco do perfil, né? Qual é o meu perfil? Eu sou uma pessoa que preciso conviver com outras, como é que eu vou dar conta disso? Eu sou uma pessoa que preciso ter segurança, como é que eu, nesse momento de insegurança, como é que eu aumento a minha insegurança? Então, eu trouxe algumas coisas que eu, digamos assim, acho que está dentro tudo do mesmo guarda-chuva. A primeira etapa, fazer um diagnóstico.
esse mesmo diagnóstico, enquanto indivíduo, ele vale para a dimensão liderança. Eu, enquanto líder, preciso diagnosticar, porque o diagnóstico é onde eu vou levantar o problema. Então, quem são as pessoas da minha equipe que vão ter maior dificuldade? Isso é uma pergunta que eu tenho que saber responder. Quem são as pessoas da minha equipe que vão ter dificuldade por estar isoladas? Ou porque são pessoas muito solitárias, ou porque tem uma necessidade de convivência maior. Quem são as pessoas da minha equipe que vão ter dificuldades do ponto de vista tecnológico? Né? Quem são as pessoas da minha equipe que vão poder ajudar os outros? Porque eu tenho, às vezes, pessoas que podem estar atuando nesse momento como um tutor ali, apoiando quem não está. Né? Como é que eu vou dividir os trabalhos? Então, as prioridades da semana. Quais são as minhas prioridades? Quais são as prioridades da minha equipe? Como é que eu vou comunicar isso para eles e como é que eu vou medir os resultados? Né? Então, você falou ali, né, Rafael, sobre a necessidade de ter reuniões. Então, eu preciso sistematizar essas reuniões. É possível que eu possa ter um grupo geral, que eu tenha reuniões ampliadas e talvez um ou outro eu tenha que fazer casos específicos. Olha, para esse aqui, em vez de ter uma reunião por semana, eu vou ter que ter, nessa primeira semana, falar com ele todo dia, porque ele vai ter maior dificuldade. Nós aqui criamos por hábito, ao final do dia, é claro que é uma equipe pequena, então ao final do dia, todo mundo entra no grupo que a gente tem, que é o grupo geral, em WhatsApp, e faz um resuminho rápido dos principais pontos do seu dia, ou seja, o que deu certo e o que deu errado. Porque para que todo mundo fique sabendo o que está acontecendo na organização, porque às vezes eu mesmo fico em campo, a Petula fica em campo mais de semanas. Então, quando eu vejo lá que, olha, nós estamos com tantos inscritos nesse curso, ou a gente fechou tal proposta, isso me ajuda a entender qual é a ação ou se as coisas não estão acontecendo como deveria. Então, estou falando de diagnóstico e, ao mesmo tempo, trazendo ferramentas. Eu queria ver, Rafael, se tu pactua com isso. Sim. E se é dessa forma mesmo que a Sim. gente deve conseguir. Reforço, né? Não tem uma forma única, mas eu diria assim, como uma boa prática, a gente precisa entender eu diria assim, de tudo que a gente tem, os processos que a gente tem nas nossas equipes, como é que eles estão organizados hoje, o que disso pode ir remoto, para ir remoto, como é que as pessoas estão capacitadas para fazer e o que eu tenho que fazer para preparar essas pessoas. Acho que eu tenho que partir disso. E isso é um diagnóstico e, assim, em momentos de exceção de uma situação realmente como essa, eu não vou fazer isso em um mês, eu tenho que fazer em um dia. Um dia, 2 dias no máximo. Agora, com mais tempo, claro, talvez, e aí, claro, ninguém queria estar passando por isso, mas talvez a gente descubra depois que tudo isso passar e tomara que passe rápido, todos torcendo para isso, é que talvez coisas que a gente fazia presencial e agora passou a fazer remoto, a gente mantenha remoto. Então, isso também pode acontecer. Eventualmente, algumas coisas a gente vai passar a fazer remoto, fomos forçados a fazer remoto, ou a gente tinha medo de fazer remoto, por qualquer razão, mas ao se deparar com essa situação, ao entrar numa situação de normalidade, né, novamente, talvez algumas coisas a gente volte e diga, não, só um pouquinho, isso aqui, não que seja melhor, mas a gente viu que dá para fazer remoto, então vamos manter remoto. Talvez tenha que se ter um espaço que pode ser reuniões periódicas para se discutir essa transição, discutir problemas e ajustes necessários a esse modelo de transição, porque às vezes tu faz reunião para discutir a rotina, mas esquece de fazer uma reunião para discutir o método que está se utilizando. Então, quando eu provoco e pergunto, vem cá, esse negócio do home office está funcionando? Que dificuldades a gente está tendo? A nossa comunicação está fluindo? As entregas de trabalho quem está com que dificuldade? E as pessoas trazem, a gente faz um grupo de desenvolvimento, como aqueles grupos de autoajuda, né? Um ajudando o outro, trazendo ideias. Até vão me permitir, Marcos, tem uma sugestão aqui que o Paulo está dizendo que no começo do processo listar as obrigações e priorizar por dia, depois por semana, se isso não seria um bom começo. Claro que sim. Na verdade, eu diria assim, se eu fosse fazer o resumo do resumo, fazer um diagnóstico para entender o que pode e o que não pode ser remoto e qual é a condição da minha equipe para fazer isso. Listar, me organizar, e aí tem relação com essa sugestão do Paulo, o que eu vou fazer por dia, por semana. E executar.
Mas tem uma questão para mim que a chave também disso tudo eu não posso ter medo de mudar. Então, se eu fizer esse plano e daqui a 2 dias eu perceber que não está funcionando, não tem por que eu deixar 3 dias. Eu mudo no segundo dia. Por quê? Porque, de novo, é uma situação onde eu vou ter que experimentar coisas num ritmo mais rápido do que eu não tenho muito tempo para... Na verdade, assim, eu tenho que descobrir que eu estou errando o mais cedo possível, né? Então, eu não posso ter medo de mudar e fazer experimentações de modelos diferentes, porque, principalmente, vão ter pessoas que nunca tiveram essa experiência, e ao ter o primeiro contato, elas vão manifestar, cada uma do seu jeito, desconfortos com a forma que está sendo trabalhada, ou, pelo contrário, vão dizer que, puxa, essa é uma forma adequada. Então, ciclos curtos de execução, avaliação e melhoria são realmente essenciais. Legal. Tem duas coisas nisso, assim, eu acho que a fala do Paulo traz bem essa questão da organização, mas eu volto a bater na tecla de que só organização não é suficiente, a gente precisa diagnosticar. Diagnosticar é diferente de organizar, porque se eu faço a organização, divido por semana, por dia e tal, às vezes eu não identifico problemas, né? E nós precisamos criar nós temos 2 olhares na minha visão, talvez existam mais, mas pelo menos 2 olhares que a gente precisa ter. Um olhar é como transformar as pessoas em pessoas mais produtivas trabalhando em casa. O segundo olhar é como deixar elas com bem-estar neste período. Porque nós vamos ter um período, não adianta eu exaurir a pessoa de trabalho, ela ser produtiva, e daqui a 30 dias a gente está com pessoas com depressão, com problemas de aumentar demais de peso, e aí aquilo não está legal, ou com problemas de não ter feito exercícios físicos 30 dias, e aquilo ter ficado demais sentado, está com problema na coluna, ou no ciático, ou sei lá o quê. Então, eu também entendo que a liderança precisa olhar esses 2 pontos. Eu acho que precisa olhar como é que eu diagnostico todos os problemas que podem acontecer e como é que eu ataco esses problemas, mesmo que não seja um problema direto da liderança, porque é um problema indireto, a gente está trabalhando com as pessoas e está, de uma certa forma, fazendo elas trabalharem 12 horas, 10 horas, 8 horas em casa. Isso é irreal. A gente não... E se a gente criar um cenário para que isso aconteça, a gente vai ter um efeito contrário. A gente realmente tem que entender que a realidade remota é uma realidade diferente, a gente tem que se adaptar a isso, mas não achar que as pessoas vão trabalhar 8, 10, 12 horas sem parar. De novo, principalmente porque a dinâmica é diferente e porque eu vou estar num ambiente que, por mais que eu me instale num escritório na minha casa, eu estou na minha casa. E cada casa tem a sua realidade. Outra coisa que tu falou é sobre a resistência à mudança. Agora até eu estou usando um computador que usa a base do Microsoft, mas uma época eu comprei um Mac. Com 10 dias eu tive arrependido do que eu tinha feito. Porque aquilo era completamente diferente do que eu queria, as coisas que eu queria fazer não funcionavam. Foi um caos. Eu só não retroagi a minha decisão, porque eu já tinha dado o meu computador e porque eu tinha pago caro o Mac. Pelas 2 questões. Eu não vou dar isso aqui para alguém, eu vou continuar, eu vou aprender. Depois que eu venci aquela etapa, eu descobri que o Mac era melhor. Mas entre um período e o outro, eu odiei o Mac. Então, eu tenho a esperança, e eu estou convencido que para mim é melhor, mas eu tenho a esperança que as pessoas, se elas se determinarem, né? Porque para mim motivação é diferente de determinação. Motivação é aquele cara, eu estou motivado para ir para a praia, mas se chover eu não vou. Se eu estou determinado para ir para a praia, eu vou mesmo com chuva. Se as pessoas se determinarem a fazer um trabalho remoto, eu vou aprender e vou tirar desse limão uma limonada, porque com isso eu vou me digitalizar, ou seja, eu vou me transformar numa pessoa mais empregável, pelo menos com maior trabalhabilidade, aproveitar essa oportunidade. Então, eu vou aprender a forma de trabalhar que vai ser no futuro, que nós só estamos antecipando algo que iria acontecer a qualquer momento. Então, vencendo, porque dificuldades a gente vai encontrar. Quem nunca trabalhou vai chegar alguma hora e dizer, pô, que droga trabalhar desse jeito. Não é para mim trabalhar desse jeito. E eu queria deixar como recado lembrar do Mac, porque talvez a gente tenha um Mac na mão e está
e está reclamando dele é porque não sabe usar. Que quando passar isso, a gente vai adorar não precisar pegar um avião para fazer uma reunião, não precisar pegar um trânsito para fazer uma reunião e começar a trabalhar de forma mais confiável. Estava falando e lembrando que uma das coisas que as pessoas estão dizendo, pô, eu vou me tornar menos produtivo quando estiver em casa, ou porque não tem um equipamento adequado ou tecnologia, ou porque também tem muita coisa em papel ainda. Então, eu saio da minha mesa, as coisas ficam na minha mesa. Acho que é uma coisa para a gente começar a pensar. Primeiro, por que eu tenho mesa? Né? Eu não preciso, eu preciso ter um computador. E o computador também não precisa ser aquele. Pode ser qualquer computador, porque isso pode estar numa nuvem. E tudo que eu preciso tem que estar numa nuvem. Ele diz, mas é que os documentos eu tenho que assinar. Tá, mas por que eu não assino o documento digital? Por que eu não tenho reconhecimento de firma digital? Ou seja, para a gente começar a questionar tecnologias que estão disponíveis e que se eu não estou conseguindo, se eu tenho que ter um local físico para realizar um trabalho, e se eu tenho que ter, além de um local físico, uma tecnologia específica, eu talvez esteja perdendo mobilidade. Uhum. Né? E que o trabalho do futuro é um trabalho móvel. Para finalizar, já te dou a palavra. Eu vi esses dias os nômades digitais, né? São pessoas da área de tecnologia que estão escolhendo lugares melhores para viver no mundo e por um período, porque eles vou ficar, sei lá, 1 ano, 6 meses em determinado lugar. Ele vai para lá e o trabalho dele continua igual. E ele sai e vai para outro lugar, viver em outro lugar e nada muda. Quando muitas pessoas ficam sabendo que ele fez isso, porque ele contou, porque se ele não contar, ninguém fica sabendo. Perfeito. Vai lá. Não, pode. Na verdade, tem até um livro, né, chamado Nômades Digitais, que fala exatamente sobre isso. Que é, hoje em dia, né, uma parcela ainda muito pequena da população, mas aborda exatamente esse aspecto. Como que basicamente, todo o argumento por trás disso, na verdade, não querendo simplificar, tem muito mais coisa, mas o mundo é muito grande para a gente ficar num lugar só, e a gente tem uma disponibilidade de tecnologia para trabalhar na sociedade de conhecimento em coisas que eventualmente o lugar não me trancaria. Claro que isso não vale para todo mundo, mas é uma leitura muito legal, te faz pensar muitas coisas em relação ao contexto da nossa sociedade atual. E eu me lembrei de uma palavrinha, eu não sei exatamente quanto, na verdade, está previsto ainda para a gente ficar conversando. Está previsto mais 7 minutos. Tá, então direito a um atrasinho, mas... Legal. Na verdade, uma outra palavra que veio na minha cabeça, que eu acho que é super relevante para esse momento, e talvez resume também um pouco dessa questão contextual e comportamental, uma dessas 3 dimensões que eu comentei, é a empatia. Então, a questão da empatia dentro da equipe com as interfaces, ou seja, ainda mais neste momento em que a gente vive, mas independente também deste momento, numa situação de normalidade, é ter a empatia de entender que a tua realidade pode ser diferente da realidade do outro. E o seu remoto é diferente do remoto do outro. Então não dá pra gente avaliar o remoto, né, ou seja, a condição de trabalho remoto de alguém com a sua régua de trabalho remoto. A gente realmente tem que ter empatia e entender as condições de cada um para poder fazer qualquer avaliação ou julgamento. E eu falo muito na questão muito de avaliação de metas, tarefas, coisas que as pessoas vão ter que fazer enquanto estiverem remotos. Empatia tem que estar presente a todo momento. Ao mesmo tempo, eu quero trazer o desafio, né? Eu tenho um dos princípios da mentoria que a gente trabalha é desafiar as pessoas, né? Precisa se sentir desafiadas para poder crescer. E a tua fala, ela foi uma fala apaziguadora. Enquanto líder, eu preciso ter empatia, mas eu não posso ficar contando com a empatia do outro enquanto liderado, né? Assim, eu preciso também fazer o meu exercício, me puxar, e neste sentido, para cada um poder olhar para si e entender, bom, eu estou fazendo uma entrega razoável do ponto de vista de home office, quais são as limitações que eu tenho, o que eu posso fazer mais, né?
porque algumas pessoas vão usar isso como pretexto para também não se desenvolver, porque eu não tenho acesso às coisas da empresa, porque eu não estou conseguindo isso, eu não estou conseguindo aquilo. E acho que a gente precisa também trabalhar esta questão de estar se desafiando. Eu quero aproveitar, Rafael, dentro dessa linha, e dizer o seguinte: a SBDC está se posicionando nesse momento em ajudar. Então, ontem nós estávamos projetando, hoje de manhã a gente fez outra reunião, nós vamos trazer mais desses webinários. Nós estamos pensando em um sobre alimentação, então trazer uma nutricionista para falar sobre como eu posso melhorar minha alimentação confinado, né? Porque tem vários problemas emocionais que lidam com isso, a própria ansiedade, e outros tantos. E a gente também está oferecendo um programa de mentoria, onde a gente vai estar estruturando isso, onde a gente vai formar mentores, dar supervisão para mentores que têm essa bagagem tecnológica e que podem estar ajudando dentro das organizações para estar ajudando a sistematizar mais isso que a gente falou, tá? Porque nós falamos agora sobre fazer um diagnóstico, mas que diagnóstico é esse? Nós já estamos trabalhando num instrumento de diagnóstico, nós vamos oferecer para vocês para que fique mais fácil a pessoa preencher um formulário, às vezes é mais fácil do que ficar pensando o que eu preciso pensar, né? Sobre o que eu preciso avaliar. Então, a gente vai estar trabalhando nisso. Depois, se as pessoas quiserem fazer uma crítica, a gente aprimorar isso não vai ter custo nenhum. Então, a gente vai oferecer gratuitamente para o mercado esse diagnóstico. Também vai dar a formação de forma gratuita, ou seja, não tem custo nenhum. O que a pessoa precisa é levar isso para dentro da empresa dela, e a gente vai atender algumas empresas e também aquelas pessoas que têm necessidade. Estou trazendo isso para... a gente vai divulgar isso depois, mas para as pessoas entenderem que a SBDC está nesse momento querendo apoiar. Eu acho que a gente pensou, né, o que a gente pode fazer para ajudar, e o que nos ocorreu foi isso. Se tiverem uma sugestão melhor, a gente pode pensar. E nesse sentido, Rafael, eu quero... Não sei se tu tem mais coisas para falar, mas antes de tu dar tuas palavras finais, eu já quero agradecer, né? Eu não sei como é que o público está recebendo isso, a gente vai receber os feedbacks depois, mas eu estou bem grato de estar discutindo isso contigo, da gente poder estar fazendo um pouco do capitalismo consciente aqui, né? Nesse momento, estar pensando em trocar as nossas experiências e de contar com a tua disponibilidade, que de assim, bate pronto, aceitou, se dispôs a gente se reunir antes, fazer uma discussão. Assim, então, eu sei que tu tem uma agenda aí que é bem atarefada, que tu tem uma equipe que está num momento de crise, como todo mundo, e se dispôs a se doar. Então, conte com a gente aqui da SBDC quando você precisar ir, e se não precisar, conte também, que às vezes a gente pode estar apoiando no mesmo sem ter a necessidade. Marcos, eu queria, né, na verdade, agradecer a vocês, parabenizar pela iniciativa, né, a SBDC. Acho que é super importante, tem como eu disse, acho que tem várias iniciativas similares acontecendo, e é muito importante esse posicionamento de trazer esse tipo de aprendizado, de conhecimento de forma online, né, para todos que tiverem interesse. É um momento atípico, não precisava ser dessa forma, mas ainda assim, eu estou lendo aqui algumas mensagens, ainda assim, talvez seja uma oportunidade. A gente pode olhar o copo meio cheio e o copo meio vazio. Todos se protegendo, a gente vai sair dessa com vários insights. A gente está sendo forçado a trabalhar num formato que boa parte da população não estava acostumada, mas aí é fazer de uma situação como essa, desafiadora, de uma oportunidade. E como acho que, né, o Carlos falou ali de novo, é trocar o pneu do carro com ele andando. E a gente, isso, a gente não parou o carro para trocar pneu, a gente vai ter que realmente se virar, e só reforço, tem muita coisa hoje disponível de ferramentas, tem várias empresas disponibilizando materiais de como trabalhar remoto. Acho que uma coisa legal poderia fazer, eventualmente, é disponibilizar, não, agrupar essas referências e dar acesso pelo menos, todo o público que participou hoje desse webinar, ou depois disponibilizar
nas redes da sociedade, talvez possa ser uma ação interessante. Mas acho que o mais importante é isso. Pegar isso, nós abrimos um grupo no Facebook, ainda foi muito improvisado, fui eu que abri, nem foi o pessoal do marketing digital, mas justamente para a gente poder botar materiais e dicas lá dentro. Também, dentro dessa linha, se quiserem me acessar ou pelo Facebook, pelo LinkedIn, me chamar, tendo dificuldades e tal, a gente vai estar disponível dentro das nossas limitações, mas também com a nossa boa vontade, a estar compondo coisas que possam estar ajudando nesse momento. Legal. E, de novo, só parabenizar, agradecer, eu fico à disposição. E se cada um de nós fizer a nossa parte, eu acho que a gente sai dessa melhor e o quanto antes. Eu acredito também. Então, torcendo para que todo mundo amplie a sua consciência ficando em casa, né? Que eu acho que é o que a gente precisa, tendo cuidado não só com a gente, porque eu tenho uma atividade para fazer amanhã fora de casa, e quando eu estava pensando em eu ficar doente, eu estava, tinha um grau de preocupação, mas quando eu comecei a pensar no impacto que isso pode ter em outras pessoas da minha família, a minha responsabilidade, meu grau de atenção ampliou. Então, é isso, acho que a gente se convocar a não só se preocupar com a gente, mas ter a responsabilidade de que um ato impensado ou imprudente nosso pode levar à morte de alguém que a gente gosta e a gente ficar em casa nesse período aí, achando alternativas de ficar em casa de um jeito bom, porque também pode ser, a gente vai, claro, vai conviver mais com a mulher e com os filhos, isso também tem que ser administrado, mas se a gente souber administrar, o resultado final disso pode ser muito positivo. Perfeito. É isso. Legal. Então tá, foi um prazer de novo, fico também à disposição e obrigado. Obrigado. Até logo, pessoal. Um abraço aí, nos falamos nas redes sociais, entre em contato. Até mais. Ótimo.